Em meados do século XXI, a primeira missão espacial a Marte está em andamento. Embora a viagem a Marte seja bem-sucedida, durante a entrada na atmosfera do planeta vermelho, a espaçonave com 4 astronautas a bordo é atingida por uma chuva de meteoros, que a envia diretamente para uma enorme tempestade. De volta à Terra, o chefe do controle central de voo, Kovalyov, ordena que o comandante da missão, o astronauta Chapayev, assuma o controle manual da espaçonave. Mas logo se descobre que a espaçonave está fora de controle e Kovalyov ordena que o programa de reentrada seja ativado. Esse programa deveria desprender um pequeno módulo da nave principal para atuar como um bote salva-vidas espacial, mas acontece que o mecanismo de desprendimento está com defeito. Chapayev faz um enorme sacrifício ao desprender manualmente o módulo, o que permite que sua tripulação sobreviva, mas os deixa para morrer. Na Terra, Kovalyov fica incrédulo e angustiado após a catástrofe, enquanto uma antiga entrevista sua é transmitida pela TV, na qual ele fala com otimismo sobre a próxima missão a Marte. Acontece que Kovalyov e Chapayev eram, na verdade, velhos amigos e sonhavam em ir a Marte juntos. Kovalyov percebe que chegou a hora de cumprir seu dever como diretor de voo e informar o mundo sobre o acidente e a trágica perda de Chapayev. No entanto, sem que ele saiba, a espaçonave caiu e sofreu danos significativos, mas Chapayev sobreviveu. Faz contato com a Terra no exato momento em que Kovalyov está prestes a anunciar sua morte. Depois de ouvir isso, Kovalyov corre para a sala de controle da missão e fica muito feliz ao ver que seu amigo ainda está vivo. Após esse fato, Kovalyov começa imediatamente a pensar nas opções de resgate e as discute com o ministro Rogachev. Diz ao ministro que eles devem acelerar a próxima missão para que ela possa ser usada para resgatar Chapayev. No entanto, quando o ministro fica sabendo do custo da missão acelerada, ele fica chocado. Enquanto isso, um popular apresentador de TV conversa com o presidente de uma empresa de TV, contando-lhe sobre o incidente da missão a Marte, e o presidente tem uma ideia. Ele liga para Kovalyov e propõe que ele crie um reality show a partir dessa situação. Uma transmissão ao vivo de outro planeta com um sobrevivente humano é um tipo de programa que ninguém nunca fez antes. Kovalyov fica irritado com essa proposta de transformar uma situação horrível em entretenimento para o povo, mas o presidente explica que há algo nisso para Kovalyov também, pois todos os fundos arrecadados pelo programa serão destinados à organização de uma missão de resgate para Chapayev. Kovalyov retorna ao seu escritório, onde as fotos penduradas na parede revelam que ele e Chapayev serviram juntos no exército e são amigos desde a infância. Sua afeição por seu amigo mais antigo o leva a aceitar a oferta do presidente e a iniciar os preparativos para a missão de resgate. Então, Kovalyov descobre que apenas uma seção da nave acidentada permaneceu completamente intacta, o que significa que a nave, que originalmente tinha recursos para durar 30 meses, agora durará apenas 13. Enquanto isso, Chapayev usa um robô a bordo para explorar a área ao redor da nave. Kovalyov é informado de que a expedição de resgate pode ser lançada em 190 dias, o que a alinha com as fases de Marte e da Terra. Se desenvolvimentos semelhantes a esse programa na China e nos Estados Unidos também forem incorporados à missão, o resgate certamente poderá ser concluído em menos de 13 meses. No entanto, Chapayev precisa sobreviver durante esse período com um racionamento rigoroso. Nesse momento, a psicóloga do programa, Anna, se oferece para trabalhar com Chapayev o quanto e quantas vezes forem necessárias para ajudá-lo a superar esse período difícil. Em Marte, o robô que Chapayev enviou para explorar detecta movimentos externos, mas não consegue identificar sua origem. Anna entra em contato com Chapayev para verificar sua saúde mental e bem-estar, e ele garante que está bem. Enquanto isso, o ministro anuncia que, tecnicamente, a missão a Marte foi bem sucedida porque eles têm um módulo instalado na superfície do planeta vermelho e há um astronauta que o interrompeu. Chapayev concorda em participar do reality show e toneladas de jornalistas chegam ao centro de controle da missão. Kovalyov se opõe, mas o presidente o lembra de que tudo isso faz parte do processo que acabará trazendo Chapayev de volta para casa. O apresentador de televisão Grisha aconselha Chapayev a ouvir suas instruções se ele quiser que o programa seja bem sucedido, e então o reality show começa. O apresentador tenta fazer apresentações, mas Chapayev começa a falar diretamente com os espectadores. Ele fala sobre todas as coisas que aprendeu em Marte e seu discurso é tão carismático e bem-humorado que ele conquista o público instantaneamente. No entanto, quando as câmeras são desligadas, ele começa a perceber que é o único homem em um planeta inteiro. Um dia, Chapayev relata ter ouvido um som estranho, mas o especialista em comunicações na Terra, Peter, não recebe nada de seus instrumentos.
Enquanto isso, um Grisha invejoso sugere ao presidente que ele deveria abandonar o programa, mas o presidente revela que a verdadeira razão pela qual ele o mantém é porque está assistindo ao vivo como um homem que pode estar a centímetros da morte a qualquer momento. A popularidade de Chapael aumenta rapidamente, primeiro na Rússia e depois no mundo todo. Os vídeos dele falando sobre o universo e seus muitos mistérios e maravilhas conquistam um público imenso nas mídias sociais e ele recebe o apelido de O Alienígena. Crianças são levadas ao programa para fazer perguntas a Chapael e suas respostas simples e claras lhe rendem grande respeito dos telespectadores. Pietro, o namorado de Ana, começa a sentir ciúmes de Chapael porque ele não apenas se tornou uma celebridade internacional, mas Ana passa a maior parte do tempo conversando com ele. Kovalyov descobre que as transmissões constantes estão consumindo a pouca energia disponível na nave acidentada, o que, por sua vez, reduzirá a possibilidade de lançar uma missão de resgate. Ele expressa essa preocupação ao presidente da empresa de televisão, mas ele responde que o programa deve continuar, pois quanto mais dinheiro ele gerar, mais rápido eles poderão lançar a missão de resgate. Kovalyov entende e decide aumentar a transmissão no futuro. Com os interesses de Chapael em mente, Ana se opõe a essa decisão, mas Kovalyov não lhe dá ouvidos. Chapael continua a realizar os experimentos que foram originalmente planejados para essa missão. Ele também continua a relatar ter ouvido sons estranhos, mas Peter não detecta nada de sua parte. Um dia, Chapael sente uma forte dor de cabeça, que parece ser causada por algum tipo de radiação desconhecida. Em seguida, a dor de cabeça desaparece por si só e Chapael ouve a voz de sua mãe, o que o faz sorrir. No dia seguinte, Chapael conversa com algumas crianças sobre o universo, o espaço e a Terra, e elas o ouvem atentamente. No meio do discurso, Chapael repentinamente diz que desde seu primeiro dia neste planeta ele tem ouvido sons estranhos e agora tem certeza de que não está sozinho aqui. Esse discurso causa preocupação no controle da missão, que especula que Chapael está começando a ter alucinações. Ana solicita uma conversa totalmente particular com Chapael, durante a qual ele admite que os sons que ouviu estavam expressando coisas que já estavam dentro dele, o que o faz sentir que ele é a causa de tudo o que está acontecendo aqui, e não uma consequência. Ele diz que sente como se nada existisse, nem o tempo, nem o espaço, nem mesmo Marte, mas sim que os homens criaram essa realidade e agora estão tentando desesperadamente entendê-la. Chapael se surpreende com o fato de que somente ele pode ouvir os ruídos que ouve, que soam como melodias, e Ana confirma que são, de fato, alucinações. Chapael então para de falar com Ana porque tentou relatar um evento anômalo em Marte e o controle da missão o rotulou de louco por isso. Decidiu declará-los loucos também. Um dia, Peter está trabalhando quando finalmente percebe sinais estranhos mesmo nas transmissões. Ele tenta relatar o fato a Ana, mas ela, cansada de seu comportamento ciumento e da falta de cooperação de Chapael, não lhe dá ouvidos. No momento da próxima transmissão, Chapael não aparece na hora marcada. Ana tenta entrar em contato com ele, mas sem sucesso. O presidente da empresa de televisão, surpreendentemente, não se incomoda com essa situação. Entra em contato com Rogachev e discute uma ideia com ele. Ele diz que se Chapael apoiar Rogachev na TV, isso poderá ajudá-lo a vencer a próxima eleição presidencial. Em Marte, o robô de Chapael descobre uma entidade sem forma. Enquanto isso, Rogachev diz a Peter para entrar em contato com Chapael, pois ele tem uma oferta para ele. Chapael então aparece na TV e se comporta de forma diferente dele. Ele concorda em iniciar um programa chamado Chapael Sabe Tudo, no qual dará conselhos às pessoas sobre praticamente todos os assuntos. Sua fama dispara imediatamente. Ana percebe que algo está acontecendo e interroga Pietro para descobrir a verdade. Pietro confessa que detectou algo estranho na transmissão de Marte, mas não pode investigar mais porque todos os canais de comunicação com o planeta vermelho estão bloqueados no momento. Enquanto isso, Chapael continua a explorar Marte com seu robô. Kovalyov chega para se reunir com o ministro Rogachov e diz que o dinheiro para a missão de resgate foi coletado e que é hora de começar. O ministro repentinamente diz que a missão de resgate é impossível. E, antes de ir embora, informa a Kovalyov que ele foi demitido do programa de exploração espacial. Em Marte, Chapael sente novamente fortes dores de cabeça causadas pelos sons emitidos pela entidade sem forma que agora está atacando sua nave. Na Terra, Kovalyov se encontra com o presidente da TV Corporation e pede sua ajuda, em resposta à qual ele simplesmente diz a Kovalyov para esperar um dia. No dia seguinte, é exibida uma transmissão em que Chapael pede que as pessoas votem em Rogachov enquanto o ministro faz uma reverência na transmissão. Forças especiais chegam ao local e interrompem a transmissão.
A invasão das forças especiais revela que não foi Chapael quem apoiou Rogachov, mas que Grisha se fez passar por Chapael com uma imagem digital do astronauta montada nele. Uma investigação policial revela que tudo não passou de uma farsa e chega ao ponto de anunciar que nenhuma nave espacial caiu em Marte e nenhum astronauta está preso lá. Kovalyov fica estressado com essa reviravolta nos acontecimentos, pois as esperanças de salvar seu amigo estão diminuindo. Decide invadir o escritório de controle da missão, onde é impedido por membros das forças especiais. Ele os enfrenta em uma luta e é ferido, mas consegue passar. Ele entra em contato com Chapael. Pede desculpas ao seu velho amigo pelo comportamento das pessoas na Terra, que só se preocupam com dinheiro e poder. Informa a Chapael que o governo disse ao público que o incidente em Marte nunca aconteceu e que ele não está preso lá. Sua única esperança é que ele dê algum tipo de sinal para o mundo. Nesse momento, a comunicação é interrompida. Algum tempo depois, um canal de notícias informa que um satélite americano detectou uma explosão na superfície de Marte, exatamente no local onde Chapael teria se acidentado. Portanto, fica provado de uma vez por todas que Chapael está presente no planeta vermelho. Depois disso, Chapael vagueia pelos desertos de Marte e conta o que a entidade marciana sem forma tentou lhe dizer. Ele diz que os próprios seres humanos são os criadores deste universo e de toda a matéria nele contida. Cada momento no tempo é um ato de criação. Os seres humanos são criados nesse universo e depois criam sua forma material para entendê-lo. Isso leva à conclusão de que somente os seres humanos podem mudar esta vida, este mundo e este universo, se apenas mudarem a si mesmos. No final, Chapael, por sua própria vontade, se dissolve e se funde de volta ao universo de onde veio. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e um comentário. Obrigado por assistir.